Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas também por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe muito, te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 ao 24. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 ao 24. No título da minha Bíblia diz: O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24. Jesus foi com ele. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Aqui a gente vê o pedido de um dos chefes da sinagoga da época, desesperado, indo até a Cristo, pedindo para que ele pudesse o acompanhar até a sua casa, porque ele estava com a sua filha quase morta, porta dentro de sua casa. Jairo, aqui a Bíblia vai mencionar que ele é um principal da sinagoga, um dos principais da sinagoga. A sinagoga no tempo de Jesus era um lugar, era uma assembleia, onde o povo se ajuntava para poder... Ali a exposição bíblica era feita, ali na verdade também orações eram feitas a Deus, né? E assim por diante. Então era como uma igreja na época, né? Porém, nos dias de semana também as sinagogas, elas eram usadas como escolas ali, né? E tinha outras finalidades também, social, no meio do povo da época. E Jairo era um dos principais das sinagogas, né? Tinha sinagogas aqui no templo que, na verdade, quem liderava ela era um grupo de anciões, né? De anciãos. Com toda certeza, Jairo aqui também era um deles, né? Era um deles. Mas também havia sinagogas no tempo que era só um administrador, né? E no caso, o trabalho deles aqui era cuidar da liturgia do culto, né? De quem iria expor a palavra de Deus, quem iria orar e assim por diante, né? Eles ali tinham que fazer toda aquela liturgia, né? Preparar toda aquela liturgia do culto na época, né? Vamos dizer assim. Então eles cuidavam de todos esses pormenores para que quando, vamos dizer, logo um culto, né, começasse, então as coisas pudessem sair ali da melhor forma possível, né? E Jairo aqui, com toda certeza, ele estava ouvindo falar de Cristo, ele estava ouvindo falar de Jesus, né? Que Jesus estava curando, libertando, salvando, transformando vidas ali na época, né? E não era muito fácil para um judeu, na posição que Jairo estava, poder reconhecer a Cristo como o Messias da época. Porque a grande verdade é que a maioria esmagadora, fariseus, saduceus e tal, eles esperavam Cristo vindo de maneira gloriosa, não vindo de forma humilde como veio Jesus. Eles esperavam também o Messias como um grande líder religioso e político na época, né? Queria livrar eles literalmente do poderio de Roma, né? O quais eles estavam sendo subjugados nesse contexto aqui. E Jesus veio de forma humilde, né? Pregando que se você apanhar numa face vira outra e assim por diante, ou seja, confundiu, né, a grande maioria daquele povo, de maneira que veio até ter uma divisão, né? Partes ali do povo acreditavam que Jesus era de fato o Messias por conta dos sinais,
maravilhas, prodígios que ele realizava. E uma outra parte, ou a parte esmagadora dos religiosos da época, né, não acreditavam que Jesus era o ungido, era o escolhido de Deus, era o Messias que estava vindo agora ali para poder restaurar o reino a Israel, né, que é o que eles esperavam. Mas aqui então Jairo, olha só, ele se humilhou. Ele viu que ele tinha uma situação impossível na casa dele e que nem o recurso da medicina na época não poderia dar conta, não poderia sanar esse problema que ele estava enfrentando com a sua filha, porta dentro da sua casa, à beira da morte. Então, com toda certeza, o Espírito de Deus processou no coração de Jairo que ele deveria ter a Cristo, porque em Cristo haveria uma solução para o seu problema. Em Cristo ele poderia encontrar a solução para o seu problema que ele tanto precisava, que era o quê? A cura da sua filha. Então nessa hora, na hora do desespero, na hora da dificuldade que Jairo se encontrava aqui no contexto, ele não ficou pensando na posição que ele galgava aqui no templo. Ele se humilhou, né? Ele desceu do pedestal. Vou falar logo assim para você poder entender. Correu até a Cristo e me chamou a atenção aqui que Marcos vai relatar que quando ele vai até a Cristo, ele se prostra diante dos pés do Senhor Jesus. Ele reconhece que Jesus ali é um líder supremo, né? É o mestre, é o Messias, é o enviado por Deus para poder restaurar o reino a Israel, para poder colocar as coisas em ordem. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era um enviado de Deus. E ali ele se prostra, na maneira que ele se porta diante de Jesus, nos mostra que na verdade ele reconheceu o senhorio de Cristo. Ele reconheceu que Jesus era um enviado de Deus de fato para poder mudar a história do povo de Israel. E aí ele se prostra e de maneira insistente, vai dizer a Bíblia, ele clama pelo socorro da parte de Cristo. Ele clama insistentemente para que Jesus pudesse acompanhá-lo até a sua casa, para que ele impusesse as mãos sobre a sua filha, para que ela pudesse então viver. Ou seja, Jairo cria que Jesus poderia realizar esse milagre, que ele poderia, na verdade, colocar a filha dele de pé novamente, restaurando a saúde daquela menina. E nessa convicção, então, ele se prostra e não desiste do seu milagre, não abre mão, insistentemente ele clama. E esse clamor dele foi ouvido por Jesus. Jesus está vendo ali a postura de Jairo. E isso ele não fez de maneira oculta, não. Foi abertamente. As pessoas estavam do lado. As pessoas estavam o acompanhando. As pessoas conheciam Jairo naquele tempo. Ele não ligou para isso, não. Ele precisava de um milagre. A filha dele estava à beira da morte. Aí ele não ficou pensando em nada não, porque muitos religiosos no tempo, havia religiosos aqui também, que só estavam ali ouvindo para querer pescar alguma coisa negativa da parte de Cristo quando ele pregava, né? Tinha pessoas ali que só estavam ali, né, tipo assim, para poder de alguma maneira querer denegrir a Cristo, não queria ter compromisso nenhum com ele não, só queria procurar humilde acusar ele de alguma blasfêmia, de alguma coisa errada que ele pudesse estar dizendo contra a própria lei de Moisés, né? Então também tinha pessoas com esse perfil no meio daquela multidão. E Jairo não ligou para nada disso, não ligou para quem ia falar, para quem ia deixar de falar, para quem ia julgá-lo ou para quem ia deixar de julgar. Não, ele precisava de um milagre e ele entendeu que Jesus poderia mudar a história da sua família. E ele foi e não abriu mão do milagre, ele se prostrou diante dos pés do Senhor, sinal de humildade, sinal de reconhecimento do senhorio do Senhor Jesus. E ali ele clama insistentemente, não foi uma, nem duas, nem três, não, ele continuou clamando até que Jesus pudesse atendê-lo. Meu irmão, tá aqui o segredo para você e para mim, né? Para você e para mim alcançar o nosso milagre, alcançar a nossa vitória, se prostrar, dobrar o joelho diante da presença de Jesus, reconhecendo que só Ele
Ele pode mudar o nosso cenário, reconhecendo que só Ele pode mudar a história da minha família, reconhecendo que só Ele pode mudar a história do meu ministério, do meu casamento, ou seja, de qualquer tipo de problema, por maior que seja, que eu possa estar enfrentando nesse momento. Jairo reconheceu, prostrou-se aos pés de Cristo, insistentemente clamou pelo favor de Jesus, e Jesus foi com ele, diz a Bíblia, né? Jesus atendeu a oração, ao clamor daquele pai desesperado e se disponibilizou a ir com ele até a sua casa para poder dar vida para a sua filha que já estava no leito de morte. E assim é comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Quando a gente reconhece que Jesus ele pode mudar a nossa história, ele muda. Quando a gente reconhece, recorre a Ele, Ele nos atende. Mas olha só, aqui está um segredo. Jairo, ele foi disposto a conquistar o milagre dele. Ele precisava, era uma necessidade, era caso de vida ou morte. Então ele clamou insistentemente. Ele viu em Jesus o último recurso e a última possibilidade que ele estava tendo para poder ver a situação da tua filha revertida, da sua filha revertida. E aí Jesus então ele vai e ouve o clamor desse aflito e muda a história dele, lembrando que Jairo não era um cristão. E quem sabe você também chegou até esse vídeo, você não é um cristão, mas você reconhece que Jesus ele pode mudar a tua história, mas você reconhece que Jesus pode preencher os vazios do teu coração, que de repente o copo de cachaça não preenche, que de repente os fervos e as baladas que você gosta não preenche, que de repente essas festas que você participa não preenche, e tantas outras coisas que você costuma fazer para ver se preenche o seu tempo, ou se traz uma satisfação também para a tua alma, e aí você vê que nada disso preenche, nada disso adianta, e aí você entende que nesse momento em Jesus pode estar a resposta que você tanto necessita, tanto procura, e aí você reconhece que Ele pode ser o único que pode preencher os vazios do teu coração, e de fato Ele é o único que pode fazer isso mesmo, e você quem sabe chegou aqui e reconhece que Ele é o único que pode reverter a situação do teu casamento, da tua família e assim por diante. Então aí você está agora começando a recorrer a Ele. Você pode ter certeza, embora você não seja cristão, pode ter certeza que Ele vai ouvir a tua oração. Por quê? Porque você reconhece que Ele pode entrar com a providência dentro da tua casa, que Ele pode mudar o cenário da tua história. Assim como Jairo na época reconheceu. Ele reconheceu, se apegou com Cristo, se humilhou diante da presença de Jesus e ele teve a sua oração, o seu clamor literalmente ali respondido, e posteriormente o milagre alcançou a casa dele, a filha dele foi ressuscitada, e a gente bem sabe o contexto, né? E o nome de Deus foi glorificado. Então que nós possamos seguir o exemplo de Jairo. Quem sabe você, como eu falei aqui, não é cristão, mas reconhece que Jesus é o único que pode mudar a tua história, que é o único que pode reverter o teu problema, a tua situação, seja ela qual for. Por maior que seja, você reconhece, você está aqui nessa manhã, ouvindo esse vídeo, você reconhece. Então você pode ter certeza que se você está reconhecendo, se você está disposto a clamar, a orar, a buscar a presença de Deus, pode ter certeza que de nenhuma maneira Ele vai te desamparar. Ele vai estender a mão, Ele já tem ouvido a sua oração e Ele vai operar o milagre que você tanto necessita. E para nós cristãos fica aqui uma receita, que nós possamos estar precisando do milagre, está precisando de uma resposta, de uma reversão de uma situação. Não desista, continue se prostrando diante da presença de Jesus. Não, orei uma vez, Jesus não atendeu, já desiste. Não desiste não. Não abra mão do seu milagre não. Continue clamando, orando insistentemente. Continue batendo na porta, porque no momento oportuno Jesus vai abrir e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. É perseverança, você tem que perseverar para ver os milagres de Jesus acontecer. Você tem que perseverar para você ver a porta se abrir. Não desiste não, meu irmão e minha irmã. Continue batendo, continue clamando, por mais difícil que seja. Clama, ora, insista, porque você vai ver Jesus estendendo a mão, entrando com a providência e revertendo essa situação que você tem vivenciado até neste exato momento. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus,
que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, para poder interceder pelo teu filho e pela tua filha que chegou até esse vídeo, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado por esta manhã, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Pai amado, muito obrigado por uma vez mais falar conosco por meio da tua palavra. Pai, e por nos mostrar, Senhor, que se a gente insistir, que se a gente perseverar, o milagre vai acontecer. A nossa oração vai ser atendida, o nosso clamor vai ser atendido e a nossa situação vai mudar, Senhor. Porque o Senhor entrará com a providência que a gente tanto necessita. Pai amado, Pai querido e santo, tem pessoas que chegaram aflitas a esse vídeo. Tira a angústia, Pai, do coração, a tristeza, o aperto. Pai, enxuga as lágrimas, Senhor, do teu filho e da tua filha nesta hora, Senhor. E levante-os por dentro, Pai, é o pedido que eu lhe faço. Dê ânimo, força, vigor por meio do teu Espírito Santo. Leva a essas vidas conforto, consolo e a esperança, meu Pai, de que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. Que está tudo, meu Pai, em suas mãos e ao seu tempo, meu Pai, as coisas hão de acontecer para a glória e para a honra do teu santo nome. Abençoe, meu Pai, cada família aqui representada. Livra-os de todo mal. Não permita de nenhuma maneira com que o diabo venha se prevalecer contra essas vidas que aqui estão. Continue dando livramento, meu Pai. Pai, continue abrindo portas. Continue operando milagre na saúde, na vida financeira, na vida sentimental, na vida conjugal, Pai, na vida material, na vida ministerial, na vida espiritual. Dá vitória para o teu filho e para a tua filha, Senhor. Pai, entra com as tuas mãos, Pai, nessa causa na justiça. Destrava esses papéis, Pai, essas papeladas, meu Pai, e normaliza essa situação, traga a resposta, Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai santo, amado e querido, permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos orientando, nos protegendo, meu Pai, nos direcionando, nos livrando de todo mal, para a glória e para a honra do teu santo nome. Assim, Senhor, eu te peço, dai-nos a tua paz nessa hora, a alegria no teu Espírito Santo, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que andarmos. Assim oramos, meu Pai, eu oro nesta hora, crendo no milagre, crendo na resposta, e já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe vocês abundantemente. Amanhã, querendo Deus, se Ele permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.